nessa tarde desse dia maravilhoso, esse dia a qual Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que antes que nós existisse, antes teve o projeto de Deus. Nós sabemos que hoje, quando vai se construir um prédio para determinado comércio, já no desenho dele, nós já sabemos como vai ser aquele prédio, nós sabemos como vai ser, aonde vai ser isso ou aquilo, e assim também Deus, antes que desse nós essa oportunidade de estarmos aqui nessa praça, Ele também nos projetou com seu poder, fazendo de nós e vendo nós aqui, neste lugar, a qual Ele tem escolhido a nós. Porque na verdade, na época do discípulo, quando Jesus escolheu seus discípulos, deu uma ordem para eles pregar a palavra, mas eles passaram, e hoje sobrou aqui para nós, nos confins da terra, para levar essa mensagem aos corações que está ainda morando aqui na terra, porque vai ter duas moradas, no céu ou no inferno. E a Bíblia diz bem claro que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu logo aos discípulos e disse a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. No capítulo 16 de Marcos, versículo 9, disse a respeito disso: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e tinha sido visto por ela, não creu. E depois manifestou-se em outra forma aos dois deles que iam em caminho para o campo. E indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda eles creram. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente e lançou-lhe em seu rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinha visto já ressuscitado. Nós sabemos, amados ouvintes da palavra de Deus, Jesus, na verdade, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e cumpriu aquela palavra que ele disse assim: eu derrubarei esse templo que está de pé, destruirei todo esse templo e construirei novamente, faça a construção em 3 dias. Em 3 dias restauro novamente esse templo e destruirei
e construirei novamente com 3 dias. Cumpriu esta palavra. Quando ele falava que derrubava aquele templo e construía em 3 dias, falando com os discípulos, ele olhava para Jerusalém e lembrava daquela profecia que Jesus disse para eles, quando eles falaram assim: olha, Senhor, que formosura de templo que está escrito, que está construído em Jerusalém. E ele disse: eu derrubarei e construirei em 3 dias. Porque ele tinha profetizado que aquele todo o templo ia ser destruído, a qual foi destruído os templos no ano 70 depois de Cristo. Eles achavam que Jesus estava falando a respeito do templo que ia derrubar e construir em 3 dias. Era aquela profecia que ele disse que realmente ia ser destruído. Mas ele estava falando do seu próprio corpo, que ia morrer e ser enterrado, e ele ia ressuscitar ao 3º dia. E aconteceu que ele foi sepultado e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado, libertado a Maria Madalena, que andava com 7 espíritos perturbadores na sua vida. Maria Madalena era aquela que vivia perturbada através de 7 espíritos. Mas Jesus realmente expulsou-lhe aqueles demônios que fazia ela sofrer. Ela era dominada pelo inimigo, 7 espíritos, 7 demônios, que só fazia tragédia. E ela então foi liberta por ele. Mas também, primeiramente, ele apareceu a ela depois que tinha ressuscitado. Então disse a palavra que diz que ela partiu, ela foi, anunciou que tinha visto que estava com ele, os quais estavam tristes e chorando. Quando Jesus morreu e foi para a sepultura, eles voltaram para Jerusalém e ficaram se trancados em casas, chorando. Ele estava triste e chorando, porque tinha perdido o mestre, aquele que realmente tinha guiado a ele, ensinado a ele que ele era eterno. E eles agora perdeu Cristo. Então ele estava num canto chorando, lamentando que tinha perdido o mestre, ia perguntando o que ia fazer agora para apresentar diante da sociedade, porque o mestre que andava com eles, o próprio mestre, ele tinha matado numa cruz. Então o único meio que eles começaram a fazer foi, realmente ficou em repouso, aguardando o tempo a qual disse que depois de um tempo ele foi pescar. Aquele que foi pescar, aquele que era pescador foi pescar, o que foi trabalhar, esqueceu de Cristo. Não tinha mais esperança. Mas de repente ele apareceu a Maria Madalena, e Maria Madalena disse para eles. E quando o versículo 11 do capítulo 16 de Marcos disse assim: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creu. Jesus um dia falou com os discípulos: Pedro, seja crente e não incrédulo, precisa crer. E aqui, quando eles perderam o mestre, antes parecia que ele estava crendo
que Cristo era realmente o Salvador. E agora, quando ele foi crucificado, foi para a sepultura, morreu, e agora foi chorar, lamentar a perda, não tinha mais esperança, mas de repente veio a notícia, e ouvindo eles que Jesus vivia, e que tinha sido visto por ela, por Maria Madalena. Maria Madalena estava anunciando que ele estava vivo. Mas aí a Bíblia disse aqui que não creram. A incredulidade é tão grande que não creram. Você já pensou naquele dia que eles viveram com Cristo? Uma discípula já dizendo que tinha visto ele, eles não creram. E hoje que nós não vemos? E hoje que nós não estamos vendo ele? Como crer? Só pela fé. Nós somos bem-aventurados porque cremos pela fé que ele viveu, que ele pagou o preço, que ele morreu, que ele foi enterrado, mas também cremos que ele ressuscitou e cumpriu aquela palavra dizendo: eis que não te deixarei órfão, não deixarei sozinho, enviarei um que te consola, o Consolador, o Espírito Santo, que é o próprio Deus da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Ele é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso estamos aqui anunciando essa palavra. Então eles não creram. E depois manifestou-se aos outros com forma, os dois deles, que ia para o campo. Apareceu mais dois. A segunda vez que Jesus aparece para dois. Primeiro apareceu para um, que era Maria Madalena. Segundo, apareceu para mais dois que estavam indo para o campo trabalhar. E indo os dois, anunciaram os outros discípulos, mas nem ainda estes creram. Já pensou? Os discípulos caminhavam com Cristo, viviam com Cristo, ouviu diretamente de Cristo, e no final da história, quando viu Jesus que não existia na carne, porque ele foi para a sepultura, agora não crê mais que ele existe. Você já pensou no dia de hoje? Cremos pela fé, indo anunciar aos outros discípulos, mas ainda não creram. Pessoas incrédulas demais, muita incredulidade para pouca gente. Era 11 discípulos, porque Judas tinha morrido. Finalmente apareceu aos 11. Jesus apareceu e eles não creram. Mas agora, Jesus, eles com portas fechadas, tudo fechado, chorando, lamentando, finalmente comentando que Maria Madalena tinha falado, que os outros dois tinham falado, no caminho de Maú já tinha falado, e agora, então, finalmente apareceu os 11. Estando eles sentados, os discípulos sentados, creio que numa mesa, juntamente com ele, ou lançou-lhe em rosto a sua incredulidade. Tendo ele assentado, Jesus, quando chegou, sentou no meio deles, mas Jesus olhou para eles e viu a filosofia no seu rosto, que
a incredulidade era grande, pura incredulidade do coração, as suas incredulidades, dureza de coração. A Bíblia diz que tudo que devemos guardar em nossa vida, primeiramente precisamos guardar o nosso coração, porque primeiro nossos olhos veem, a nossa mente pensa, o pensamento ele examina e joga para o coração. Se descer para o coração, aí começa a prática. Ele estava duro de coração, não queria descer para o coração que Jesus, a certeza que Jesus tinha ressuscitado. Aquele que realmente que confessa Cristo e acha que Cristo só viveu nessa terra, está perdendo tempo, porque Jesus ele viveu aqui na terra, mas está sentado à direita do Pai. Aleluia! Por não lhe havido crido no seu que tinha visto, já ressuscitou. Quando eles viram Jesus, ainda não creram. Mas o Senhor Jesus disse para ele uma palavra. Disse para eles uma palavra. Ide, disse-lhe Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Assim disse a Bíblia Sagrada, tudo pela fé. Os discípulos precisavam ter fé que ele, quando orava, Jesus curava, continuava curando, porque ele já tinha curado muitos. O primeiro que curou foi a sogra de Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. E os demais ressuscitou. E ele disse que esses sinais seguirão os que creem no meu nome. Outra parte falou, fará as obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, deixarei para vós. Naquele dia era só crer, porque eles viram ele falar. Mas hoje nós cremos que ele falou, cremos que eles viveram, e cremos que Jesus operou através dos discípulos, e cremos que Jesus opera hoje nesse dia. Depende daquela incredulidade que vem no teu coração. Se você crê que hoje vai ser curado dessa enfermidade, você é curado. Não porque eu orei, mas porque você crê naquele que tudo pode, que é Cristo Jesus, o ressuscitado dos mortos. E ele disse que ele está aqui e para todos sempre. E disse, e eles, os discípulos, e os discípulos quando viu a eles, ora, o Senhor, depois de ter dito isto, tendo falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita do Pai. Ele disse para os discípulos pregar o evangelho em Samaria, Judeia, Galileia e até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui nos confins da terra porque cremos pela fé. Eles foram escolhidos de Deus, escolhidos de Cristo, e foi os seus discípulos, juntamente com ele, aprendeu com ele, mas nós somos discípulos dele que pela fé, porque esta palavra continua nos confins da terra. E hoje nós estamos aqui para te anunciar que ele existe e ele está aqui para todo sempre.
E ele tendo partido, e o Senhor, depois de ter falado isto, foi recebido acima no céu e assentou-se à direita do Pai. Ele foi coberto pela nuvem quando ele subia no dia do Pentecostes. Todos os olhos viam a ele subir. E quando ele tendo falado e subido, antes de subir ele falou, e eles tendo partido pregaram por toda parte, cooperando com ele o Senhor. O Senhor cooperava com ele, como coopera comigo, coopera com todo aquele que prega a palavra dele. E disse, e confirmando as palavras que sinais que o seguiam, os sinais da cura, os sinais da oração, esses sinais é que seguirão. O Senhor garantiu àquele que crê no seu nome que faça esta obra, porque só ele que pode fazer a obra na vida do homem. Nós somos apenas um vaso escolhido por ele para que nós possamos estar sendo conduzidos pelo Espírito Santo e cooperando com ele, com Cristo, servindo a Cristo. Aleluia! E Deus garante a cada um de nós que possamos estar aqui nesta praça, te anunciando esta palavra gloriosa. Olha a palavra de Deus bem claro. Quando Jesus ele ressuscitou, antes dele morrer, ele já foi tentado. Nós sabemos que tudo foi oferecido para ele arrepender daquilo que ele ia fazer. Mas quando o diabo quis enganar a Jesus, que ofereceu ele pão, porque ele tinha 40 dias e 40 noites que jejuava antes de morrer, ele foi tentado e disse a palavra que muitos de vós serão tentados naqueles dias, nos nossos dias. Como pode ser a tentação de hoje? As coisas que erradas é que tentam o homem, que conduz o homem a outro caminho. E quando Satanás viu que Jesus estava com fome, ofereceu-lhe pão. Se você é filho de Deus, transforma esse pão, essa pedra em pão. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas assim de toda palavra que vem da boca de Deus. Nós alimentamos do pão de cada dia para viver a nossa carne, mas nem só do pão vive o homem. Primeiramente vem da vontade de Deus, que te dá fôlego de vida para você viver. Então muitas vezes aquele que só crê que viver é só alimentar materialmente está perdendo o seu tempo, porque tudo se acaba aqui. Mas aquele que alimenta espiritualmente, como diz que nem só do pão vive o homem, mas assim de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele ofereceu para ele o mundo se adorasse. Satanás ofereceu a Cristo o mundo, porque como ele foi expulso do céu, quando Satanás foi expulso do céu, veio para rodear a terra. Então ele pegou a força grande, destruiu o homem, fazendo o homem pecar e sair da presença de Deus, a qual ficou um bom tempo sem adoração a Deus. Mas Deus levantou do terceiro filho de Adão, o Sete, um menino que nasceu chamado
Enos. Esse começou a adorar a Deus e voltou novamente a adorar a Deus, espírito e verdade, a qual cresceu os profetas, que profetizou a respeito de Cristo para pagar os pecados do mundo inteiro, que é da humanidade. E disse assim, e disse ainda: se tu és filho de Deus, lança daqui, porque está escrito: aos anjos dará ordem ao teu respeito, e tomando-a nas mãos para que nunca tropece alguma pedra. Jesus disse, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia! Novamente induziu o diabo para os montes de alto, mostrando todos os reinos do mundo e a sua glória. Disse: se tudo isto te darei, se prostrares e me adorais. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegou os anjos e o serviu. E a Bíblia diz bem claro que os anjos acampam-se ao redor do que o teme, e o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando que nem leão, procurando alguém que se possa tragar. E nós estamos aqui anunciando a palavra para que afaste Satanás, e Jesus toma conta, porque os teus anjos acampam-se ao redor do que o teme, porque ele sabia. Ele disse a respeito, lendo, o diabo lendo o Salmo 91, que disse bem claro, dizendo que se tu és filho de Deus, lança daqui porque está escrito. Aí ele estava lendo, o diabo estava lendo o Salmo 91, que disse: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomando o Sião pela mão, para que nunca se tropeça algumas pedras. Mas disse Jesus, também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas assim de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Nós sabemos, amado ouvinte da palavra de Deus, hoje o Senhor está acampado sobre o homem, mas o diabo, vosso adversário, está em redor, te oferecendo coisas deste mundo perecível, porque o céu pertence àquele que lá vem, que é Jesus, o único, suficiente Salvador da tua alma. É o único que pode te garantir a sua vida e permanecer. Aleluia! Disse assim: quando pois vós perseguir, aleluia, dizendo assim: quando vós perseguir em uma cidade, foge para outra, porque em verdade te digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, nós aqui estamos falando, mas se aquele que não ouviu a palavra e fugir, um dia ela volta para
pedir conta daquilo que você ouviu e não creu. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. No capítulo 24, verso 16 de Mateus, está escrito assim, versículo 15, que disse assim, o título: o sermão continua a grande tribulação. Vai haver uma grande tribulação quando Cristo rebatar a igreja. Buscaram povo escolhido e zeloso de boas obras, porque fui comprado com teu sangue. E disse assim: quando pois vindes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aleluia, está esse lugar santo. Quem lê, que entenda. Amém. Vai com Deus. Então os que estavam na Judeia, que fuja para os montes, e aquele que estiver sobre o telhado, não desce para tirar algumas coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar nem a veste. Aleluia! Mas ai das grávidas daquele dia, ai das grávidas que amamenta naquele dia. Aleluia! A Bíblia diz bem claro que no arrebatamento da igreja, quando Cristo vier buscar um povo escolhido especial de boas obras, aqueles que estão mortos ressuscitarão, nós seremos transformados. Mas as crianças que estão ainda na gestante, ai das grávidas, também vai ser tirado. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia! Vai ser uma grande tribulação. O Espírito Santo vai sair do meio do povo. E a qual, naquele momento, uma grande tribulação. Ora, para que se vá e fuja, não encontrando recurso, porque chegou a hora daqueles que creem na palavra subirão. Então haverá uma grande tribulação quando naquele dia acontecer. E naquela tribulação, naquele momento que acontecer, então os que estiverem na Judeia, que fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado não descerá a tirar algumas coisas da casa. Não tem tempo. Vai ser um abrir e fechar de olhos. E a Bíblia diz bem claro, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Tudo parece tudo tranquilo, desde os princípios do mundo. Quando Cristo vem e falou que vai voltar, muitos esperaram, já passaram, principalmente os discípulos, os apóstolos e os demais que passaram sobre essa terra, anunciaram que ele estava vindo e não veio, e até hoje ainda não veio. Existe uma pergunta que os discípulos fizeram naquele dia para Jesus, dizendo: quando será essa época que vai será o fim? Jesus disse: não importa vós saber o tempo nem a hora que o Filho do Homem há
foi o homem que escreveu a palavra, mas foi homem inspirado, homem que Deus revelou a ele esta palavra. Muitos podem dizer: o homem escreveu, isto foi o homem que escreveu, mas nós sabemos que ele mais de um. E escrever tinha que ser o homem, porque o homem constrói para a sua própria destruição. É o homem que desobedeceu, é o homem que precisava ouvir de Deus e escrever aquilo que estava contra ele mesmo. E ele avisou: vocês estão fazendo a minha vontade, então escreve esta palavra. E o que foi escrito não pode se apagar, porque a Bíblia diz bem claro, dizendo a palavra, que se alguém aumentar um tiro desta palavra, então eu derramarei sobre ele todas as pragas que há de vir sobre a terra, sobre aquele que tirar. Se nós não meditar na palavra certa, na Bíblia certa, no lugar certo, aquilo que foi escrito pelo homem através de Deus, se nós aumentarmos, se nós tirar uma letra deste livro, também Deus realmente dará as pragas sobre aqueles que tirou. E aquele que aumentar uma letra desse livro, eu tirarei o direito de entrar na cidade santa, que a qual está preparado desde a fundação do mundo. Ele disse assim: porque eu testifico de tudo aquilo que ouvi, as palavras da profecia deste livro, que se alguém ler, acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É sofrimento. Se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, que Deus, da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que está escrita neste livro. E aqui João, vendo esta visão, disse: aquele que tirar, e estas coisas está escrita, disse: certamente cedo vem. João disse: amém. Agora nós terminamos. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Nós estamos pregando a vinda de Cristo novamente. Aleluia! Ele morreu, veio, ele primeiro veio, nasceu, viveu, morreu, pagou o preço da sua alma, foi para a sepultura, foi ao inferno no segundo dia, pegou a chave da morte e a chave do inferno, porque cumpriu aquela palavra que Deus falou: todo o poder foi me dado no céu e na terra. O meu Pai deu todo o poder no céu e na terra, e cumpriu esta palavra, que ele desceu ao inferno, pegou a chave da morte, a chave do inferno. Aleluia! E pela fé que nós estamos aqui.
E aquele que testifica destas coisas diz: cedo vem. Quem vem? Jesus. E nós que estamos aqui, que se Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aqui nós terminamos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O homem pode ser prostituto, pode pecar, mas sabemos que ele não pode permanecer no pecado. Por causa disso que João Batista escreveu: raça de víbora, quem fará escapar da ira futura? Arrependei, produzi fruto de arrependimento, para que naquele dia não seja envergonhado diante de Deus e lançado no inferno, porque tem o escape. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ainda há tempo de arrepender, disse um versículo: eis que cedo venho. Jesus dizendo na sua palavra: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O que obra que você tem feito? E ele disse: porque eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Lá na fundação do mundo, Jesus estava, e hoje também ele está aqui. Ele esteve com o discípulo, e ele está aqui, e é para todos sempre. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito na árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Bendito seja o santo nome de Jesus. Você pode até estar debaixo do pecado, mas sabeis que tem um escape por Deus.